Eu queria ser ator. E eu comecei a cantar em Brasília num coral, né? Mas eu achava que o fato de cantar era útil ao ator. Então, eu achava minha voz muito estranha, muito esquisita, mas eu achava que cantar era bom para um ator, que eu gostaria de ser, né? E aí, sim, eu sempre cantei, mas não profissionalmente, né? E aí, quando a Lully conheceu o João Ricardo lá em São Paulo, se conheceram num lugar chamado Cortiço Negro, que era um lugarzinho de rock, assim, um lugar pequeno. E eles se conheceram, compuseram o Vira, o Fala, e ficaram amigos. E ele falou para ela que ele queria fazer um trio vocal, já tinha tido um, só que com uma mulher. E ele não queria mais uma mulher, mas ele queria um homem de voz aguda e ele não encontrava esse homem de voz aguda. A Lully era a única pessoa que sabia que eu cantava, porque eu fazia meu artesanato, eu era hippie. Eu fazia meu artesanato na casa dela em Santa Teresa, no quintal, porque eu podia sujar, podia usar tinta, cola, né? E aí, e quando algum aluno dela não vinha, que ela dava aula de violão, ela me pegava lá e me botava para cantar. Então eu ficava às vezes uma tarde inteira cantando lá com ela. Então ela tirava os tons daqueles tons para eu cantar, não é isso? Então ela sabia e ela falou: olha, eu conheço o cara que você precisa. Nossa, foi assim. Foi. E aí ele veio ele e o Gerson vieram à casa dela para me conhecer e eu cantei o que eu cantava, né? Que você Que achava era estranhíssimo Geraldo no Vandré. início. Não, mas ali na casa da Lully eu já tinha quebrado um pouco isso, porque, né, a Lully não era louca. Eu achava que, porque a Lully queria que eu fosse profissional. Ela me levou uma vez na TV Tupi para fazer um teste de cantor. Cheguei lá, cantei Geraldo Vandré, e o cara disse assim: Você canta alguma música do Cris Montes? Eu disse: Não, não canto em inglês e não canto música do Cris Montes, eu canto isso. Se quiser isso, se não quiser, já virei minhas costas e já fui embora também, porque não era minha. Eu fui lá porque ela queria, sabe? Ela ficava me levando para os lugares. E eu dizia assim: Lully, para com isso, não tô atrás disso, né? Mas foi ela que me apresentou ao João e ao Gerson. E aí eu fui para lá. Quando eu ouvi o repertório, eu achei muito bom. Eu achei muito bom o repertório. E eles dizem que eu levei 3 meses para ir. Eu, na minha cabeça... Você foi imediatamente. Mas para me despedir da minha vida, eu fui para Búzios tomar ácido lisérgico. Que maravilha. Eu ia dar uma guinada na minha vida, eu ia fazer uma outra coisa que eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Eu fui me despedir de mim, do meu mundo, sabe? Porque é isso, virou outra coisa. Uma vez puseram no auge dos Secos e Molhados. Eu fui numa pessoa que botava tarô. E aí eu fui abrir o jogo e caí a carta da morte. Aí ele disse: Não, vamos começar de novo. Eu disse: Não, eu não tenho problema com isso, não. Ele disse: Não, mas vamos abrir de novo. Abriu, deu a carta da morte. Aí ele disse assim, eu disse: Mas olha, eu não me assusto com isso, não. Ele disse assim: Não, mas isso não significa a morte, isso significa uma mudança na sua vida. A mudança na minha vida foi eu sair dos Secos e Molhados. Porque isso foi no auge do sucesso dos Secos e Molhados, né? Então tinha essas coisas, assim. Uma vez eu fui com um amigo também numa mulher que botava cartas, e foi muito louco, porque aí ele foi lá, porque ele que queria, eu não fui com ele, acompanhando ele, né? Com Paulinho Mendonça, não sei se você conhece. Sim. E aí o Paulinho disse assim: Ney, você não quer que ela veja para você? Eu disse: Não, Paulinho, não tenho curiosidade. Eu disse assim: Nem tenho dinheiro. Ele disse assim: Não, faz que eu pago para você. Eu disse: Tá bom. Mas eu não imagino que eu ia perguntar o quê, né? Eu era um hippie solto no mundo, eu não tinha ambições, né? Minha ambição era que o mundo vivesse em paz, né? Aí a mulher botou a carta, ela começou a dizer assim:
você vai ganhar muito dinheiro. Eu olhei para a cara do Paulinho, assim, já quase debochando, né? Eu disse assim, que eu ia ganhar muito dinheiro, que eu ia ser muito famoso e que eu ia ser alguma coisa assim como... Ela não sabia descrever. E ela disse assim, alguma coisa assim como Carmen Miranda. Eu disse, Paulinho, tá na hora da gente ir embora. Vamos nessa. Eu disse, essa mulher é louca, eu não tenho de onde ganhar esse dinheiro que ela tá falando, eu não tenho, como se eu vou ser famoso o quê? Fazendo artesanato, né? E que Carmen Miranda, ela tá louca? Ela tá vendo o Carmen Miranda na minha vida, né? Passado o tempo eu entendi tudo que ela queria dizer. Eu não era Carmen Miranda, mas eu era... Porque você sabe que no mundo inteiro onde eu me apresentei, citavam Carmen Miranda, sabe? Me ligavam a Carmen Miranda, era muito interessante, sabe? Você voltou nela? Não, eu esqueci disso. Eu depois... Maravilhosa ela, né? Pois é, mas eu tinha esquecido disso. Passei muito tempo que eu não lembrava disso. Quer dizer que você foi pra Búzios. A gente tá falando de que ano exatamente? Nós estamos falando de 72. Olha só. Aí você ficou 3 meses. Dizem que você ficou 3 meses, mas pode ter sido um pouco menos. 3 menos. meses, eu Já tinha Deschamps lá? A Deschamps? Claro. Mas eu não era amigo dela ainda, eu não conhecia ela ainda. Mas depois que eu conheci, nossa, meu amor. Você sabe que meu pai já te encontrou 2 vezes, sempre com a Renata. Com a Renata, nossa amiga querida. Ela é maravilhosa, Adoro né? a Renata. Como que era Búzios nessa época, Ney? Búzios era assim, uma rua de pedra, que é aquela rua de pedra. Já tinha aquela rua. Só tinha aquela rua. Do lado direito tinha uma fileira de casas. Lá na ponta esquerda tinha um bar que fazia prato feito. Atrás dessa fileira de casas era um campo verde com lagoas e pés de pitanga e uns cavalos. Cavalos claros do rabo louro, que eles ficavam deitados no chão assim. Agora você imagina eu tão viajando de ácido e vendo isso, né? Será que tinha cavalo mesmo? Tinha sim. E umas flores azuis. Eu nunca esqueço dessas flores. No caminho para ir para a praia tinha umas flores azuis assim no meio do mato, que você, com ácido, você via acender, feito lâmpadas azuis assim, né? Foi muito bom. E tinha um povo bonito já lá? Não era frequentado ainda. Ainda não era. Brigitte Bardot não tinha descoberto ainda. Isso é pré-Brigitte. Não, Brigitte foi anos 60, né? Mas não tava o que é agora. Porque agora você chega em Búzios e eu fui... Não, agora é ruim. Não, agora né? é ruim. Agora tem ruim. prédio. Onde era esse Campo Verde são prédios. Eu comecei a ir a Búzios em 77. Então você ainda pegou. Não, mas eu não peguei esses campos, lagoas, não tinha cavalos, mais? essas coisas. Eu acho que eu não me lembro, não. Mas eu lembro da Rua das Pedras com muito menos coisa, né? Mas é que eu sempre ouço falar de Búzios nessa época que era muito hippie, que era muita loucura. Era. Imagina, nós fomos eu e 2 amigos e uma amiga, que era namorada de um deles, alugamos uma casa que não tinha nem porta nem janela. Para nós não fazia a menor diferença ter porta e janela, a gente não trancava nada, sabe? Não tinha nada para perder. Não tinha nada para ser roubado, né? Eu tinha um despertadorzinho que eu guardei para comprar a passagem para ir para São Paulo. Era meu bem, o único bem que eu tinha. Né? O despertadorzinho. Aí você vai para fama, né? Porque foi uma explosão, né? Foi uma explosão. Você imaginava que ia ser aquela explosão? Não. Eu achava que daria certo, porque era um repertório muito bom, tá? Quando nós fomos fazer o primeiro show, eu perguntei assim, o que nós fomos ensaiar, né? Antes. Era exatamente no teatro onde eu fazia uma peça, que era no Teatro Ruth Escobar, que eu fazia uma peça chamada A Viagem, que era uma adaptação dos Lusíadas. Eram 70 atores em cena. Eu era um marinheiro português, que era o coro. Então a gente vinha, anunciava os acontecimentos e desaparecia e tudo acontecia. Tinham deuses pendurados do teto, que entravam antes do show, antes de começar a peça. Eram coisas assim, presas no concreto. E as pessoas ficavam horas naquela coisa, um quadrado de madeira com 4 fios de aço, assim.
Era uma loucura, tudo, porque aquilo tudo podia cair uma hora, né? Tinha menor segurança, né? Pois é. E aí... E aí sim, aí no primeiro dia não tinha... Aí nós ensaiamos lá e eu perguntei assim, o que vai sobrar para mim de espaço? Aí disseram assim, olha, tem 1 metro quadrado aí que é seu. Eu disse, eu vou fazer o que eu quiser. Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só queria me liberar, né? E 2 dias depois foi a estreia, eu convidei o elenco inteiro, porque ninguém sabia, ninguém conhecia Secos e Molhados. Aí eu convidei o elenco, que 70 pessoas dentro de um lugarzinho mínimo já deu um realcezinho, né? E aí... E tinham alguns jornalistas já ali dentro, né, que já foram convidados e tal. No primeiro dia que nós nos apresentamos, no dia seguinte já teve um convite para ir ao Jornal da Tarde dar uma entrevista. E qual foi o teu figurino nesse primeiro show? Meu figurino nesse primeiro show foi uma calça de cetim branca, aqui embaixo, porque era aqui que a gente usava, quase com pentelho de fora, né? E uma grinalda de noiva. Sem camisa. Sem camisa, já sem roupa, já sem camisa. E esse visual você pensou nele ou foi uma coisa simplesmente natural? Não, assim, a calça eu mandei fazer. Ah, entendi. Né? Já que ia ter uma estreia, eu mandei fazer essa calça de cetim, né? A mulher do Paulinho Mendonça me mandou vários vidros de pó de purpurina. Não era aquele purpurina de caquinho. Era um pó de purpurina que você ficava, a sua pele ficava daquela cor. Não ficava com aqueles vidrinhos em cima, né? Então, nesse primeiro dia, eu pintei meu rosto todo com aquele pó de purpurina. Botei purpurina vermelha na boca, purpurina azul no olho e purpurina dourada na cara toda. E pronto. E aí, no dia seguinte, a gente já foi dar uma entrevista para o Jornal da Tarde, que era um jornal de grande circulação em São Paulo. E eu fui vestido como eu andava, né? Uma calça também aqui embaixo, uma camiseta de criança que mal tapava, né? Era como os hippies andavam, e eu era hippie e eu andava assim. Uma camisetinha que acabava aqui. Aí fomos, cada um vestido do jeito que andava. E aí quando eu fui ler a matéria, começava dizendo assim, entraram 3 rapazes, um com uma camiseta que mal lhe cobria o torso. Quer dizer... A camiseta, o jeito que eu me vestia já chamou a atenção das pessoas, né? Porque... Mas para mim aquilo era eu, né? Eu não fui fazer tipo, né? Não fui me vestir para ir fazer uma entrevista, eu me vesti como eu me via, como eu andava na rua, né? E aí começou a história. E aí sim, aí aí eu comecei fizemos 3 dias apenas, né? Foi um sucesso tão grande, porque imagina, 2 dias depois da nossa estreia já tinha essa matéria no Jornal da Tarde. Que nessa época era muita coisa, né? Sim, que era quase meia página de matéria, né? E aí convidaram a gente para voltar e ficar 15 dias no final do ano, assim, né? Já encostando no final do ano. Aí, meu filho, aí eu fui pirando. Aí eu fui enlouquecendo. O elenco todo, aquelas 70 pessoas, começaram a me dar coisas que eu amarrava em mim, pendurava. Eu entrava com estrelas, que me davam estrelas na testa, estrelas. E aí eu comecei a enlouquecer. O último dia, eu tinha ganho uma pele de jacaré inteira, com rabo, com tudo. Eu disse, hoje é o último dia, eu vou entrar com essa... Aí prendi a pele nas minhas costas, trancei um barbante aqui, prendi ela até a cintura e o rabo continuava solto lá. Só que eu me abaixava e arrastava o rabo no chão. Nesse dia, a Ruth Escobar estava assistindo. Disse assim, não quero essa gente aqui, eles são loucos, eles devem fumar maconha, devem tomar... Porque nós começamos a atrair todos os loucos de São Paulo. Você imagina, alguém entrar num teatro e ver um homem que arrastava um rabo, tinha um couro de jacaré no corpo e um rabo que arrastava no chão, né? Devia ser um prato cheio para quem tomava, né? Ficava maluco, né? O povo tomava um ácido e assistia aquilo, era uma... Sim.